Olá, pessoal. A apresentação de hoje é da disciplina de Epistemologia do Conhecimento Científico do professor Rodrigo. Então, o nosso seminário é composto por mim, Érica, e pela minha colega Thaís, e a gente vai apresentar um pouco sobre o epistemólogo Mário Bung. Então, onde a gente vai trazer algumas informações principais dele e os seus conceitos, mostrando alguns tópicos em geral. Então, vamos falar um pouco sobre a sua bibliografia, a opinião do autor sobre a filosofia e os cientistas. Vamos falar também um pouco sobre o conhecimento. Além disso, vamos falar sobre a ciência e como ela se divide perante as suas características, os seus objetivos e os estudos internos e externos. Também falaremos sobre o método científico e sobre a pseudociência. Então, quando a gente começou a pesquisar, acabamos descobrindo que esse epistemólogo infelizmente faleceu recentemente, tem cerca de 2 meses. Ele faleceu com 100 anos de idade no dia 25 de fevereiro de 2020. Porém, nas pesquisas, não encontramos nenhum artigo que falasse sobre a sua morte, por ser muito recente. A gente descobriu isso através de alguns sites e também alguns vídeos que faziam homenagens a ele. Então aqui vamos trazer uma foto deles para vocês. Então esse é o Mário Bung. E inicialmente vamos falar um pouco sobre a vida dele. Então, Mário Bung é argentino, é um dos filósofos e físicos mais reconhecido e importantes do mundo na atualidade. Talvez não é seguramente o mais famoso e o mais popular, a gente talvez não conheça, mas isso acontece porque não se cultiva nenhuma das variedades da filosofia pós-moderna e anticientífica nas aulas universitárias, tanto na Espanha, na Europa, quanto na América. O Mário Bung nasceu em Buenos Aires em 1919 e ele residiu no Canadá desde 1963. Esse autor fez cerca de 40 livros e mais de 450 artigos que falavam sobre física teórica, matemática aplicada, fundamentos da psicologia e filosofia da ciência, dentre outros temas. Então, os principais trabalhos de Mário Bung falavam sobre ciências e filosofia e tinham o nome Causalidade, o princípio da causalidade na ciência moderna, do ano de 1959, pesquisa científica, sua estratégia e sua filosofia, do ano de 1967, o problema mente e cérebro, do ano de 1980, e o Tratado de Filosofia Básica, do ano de 1974 até 1989. Então, esse tratado era exposto em 8 volumes, que originalmente é escrito em inglês, mas atualmente ele está em processo de tradução para o espanhol. Esse tratado falava sobre a filosofia. Falando um pouquinho sobre os estudos de Bung, então ele começou seus estudos na
Universidade Nacional de La Plata. E nessa mesma universidade, ele fez o doutorado em Ciências Físico-Matemáticas, no ano de 1952. O tema que versou sua tese foi sobre o spin eletrônico relativista. Então, desde o ano de 1956 até 1963, ele foi professor de física, teoria e filosofia. Isso tanto na universidade, que ele cursou seus estudos, em La Plata, quanto na Universidade de Buenos Aires. Em 1963, aconteceu um golpe na Argentina, foi quando ele resolveu sair da Argentina e morar no Canadá. Mário Bunge lecionou no México, nos Estados Unidos e na Alemanha. E um livro seu que é muito conhecido é chamado La Ciência, Su Método e Su Filosofia, que foi publicado no ano de 1960. Esse livro, ele explica sobre as bases do método científico. É um dos tópicos que a gente vai falar mais adiante. Então, Mário Bunge recebeu inúmeros prêmios, sendo um deles o Prêmio Príncipe das Astúrias de Humanidades, que todo ano acontecia na Espanha. Ele também recebeu mais de 15 títulos de doutorados honorários e 4 cátedras honorárias, tanto por universidades das Américas quanto da Europa. Dezenas de milhares de estudantes tornaram-se familiarizados com o estudo sobre o método científico, foi através das suas obras. Então, quais eram os conceitos fundamentais de Bunge? Então, a ciência factual, ciência formal, os estudos internos e estudos externos, o método científico, e o seu maior interesse sobre tudo isso era a razão de um progresso científico coeso e de uma aproximação consistente com a verdade. Então, agora falando qual era a opinião de Bunge sobre a filosofia e a relação dele com os cientistas. Em 2006, Bunge deu uma entrevista a um jornal, Clarín, argentino Clarín, e nessa entrevista ele teceu sobre alguns comentários sobre o que ele pensa da relação entre os cientistas e a filosofia. Então, um dos comentários é esse: creio que a maioria dos cientistas não tem formação filosófica, de modo que muitas vezes são contraditórios. Por exemplo, os fundadores da física atômica e da física nuclear diziam que os físicos devem ocupar-se somente daquilo que se pode observar diretamente. Porém, a física atômica e a física nuclear se ocupam do inobservável. O que acontece é que esses cientistas foram vítimas de uma filosofia atrasada, o positivismo, o empirismo, que sustenta que as únicas fontes de conhecimento são os sentidos. Então, Mário Bunge, ele acredita que muitos cientistas não têm uma informação suficiente sobre a filosofia, e isso faz com que muitas vezes eles sejam contraditórios. Por isso ele dá um exemplo sobre os fundadores da física atômica e da física nuclear. Mário Bunge também fala que os cientistas não estão acostumados a ter consciência científica. Porém, a maior parte dessas filosofias
que se ensinam por aí são anticientíficas, ou seja, são filosofias que não tem nada a ver com a ciência. E ainda ele fala sobre as faculdades de filosofia. Então ele acredita que a maior parte do mundo dessas faculdades ensinam como se fossem muito sérias, doutrinas obsoletas, como por exemplo ele dá a filosofia kantiana, a filosofia positivista e a fenomenologia de Husserl. E fala que os filósofos ficaram para trás, de modo que não se queixem se os cientistas não os escutam. Então agora vamos dar um enfoque no conhecimento ordinário e científico. Então Bung afirma que para que alguém possa fazer perguntas científicas, precisa dominar a ciência. Ainda ele diz que fora de algum corpo de conhecimento, não se pode formular perguntas sobre esse mesmo corpo de conhecimentos. Ou seja, de outra forma, a gente pode dizer que só pode fazer perguntas quem realmente domina um determinado assunto discutido que está perguntando, né? Ainda ele dá um exemplo falando que tal hipótese pode ser comprovada nos bancos escolares, onde os alunos que mais fazem perguntas aos professores, né, são justamente aqueles que mais dominam o assunto discutido. Ou seja, alguém que não domine o determinado assunto, ele não vai conseguir elaborar as perguntas corretamente. Então, Bung afirma em 1989 que o senso comum não pode ser juízo autorizado da ciência e que a tentativa de estimar as ideias e os procedimentos científicos à luz do conhecimento comum ou ordinário é desproposital. Então, o conhecimento ordinário, que também é conhecido como conhecimento comum, é um dos pontos de partida da ciência que vai rechaçando aos poucos o conhecimento ordinário que lhe deu origem. Mas o que é ciência para Mário Bung? Então vamos ver o que ele fala sobre ciência. Então, desde o início de suas obras, Mário Bung se preocupa com a ciência. Em 1960, ele afirma que a ciência é uma forma de pensamento e de ação, precisamente o mais recente, o mais universal e o mais proveitoso de todas as formas. Como toda a criação humana, temos que distinguir na ciência entre o trabalho, a investigação e o seu produto final, que é o conhecimento, né? De um modo geral, a gente pode falar que a ciência é um empreendimento humano voltado para compreender e explicar o mundo. Então, a gente sabe que existem diferentes formas de explicar o mundo e os fenômenos que nos cercam. Mas Bung afirma que dentre esses fenômenos e essas formas, a ciência é que tem um papel em destaque. A ciência, então, tem a sua origem no conhecimento ordinário, que a gente falou anteriormente, mas ela não pode ser entendida apenas como um refinamento desse conhecimento, né? Ele vai muito além disso. O termo ciência é, por natureza, amplo e complexo e pode conduzir a erros e a mal entendidos, se não forem caracterizados adequadamente. Para Bung, então, ele fala que não é tudo aquilo que difere do senso comum e nem é tomada como uma grande unidade.
Além disso, Mário Bung ele reconhece duas características da ciência. Uma delas é a falibilidade, que fala que, no entanto, pode se aperfeiçoar mediante a estimação dos resultados, que chega por meio da análise direta. E a segunda característica que Mário Bung reconhece é que a ciência não é autossuficiente, ou seja, ela não pode operar no vazio dos conhecimentos, senão que requerem algum conhecimento prévio que possa logo reajustar-se e elaborar-se. De um modo geral, Bung afirma em 1988 algumas coisas sobre ciência. Então, é um resumo de tudo aquilo que a gente já falou anteriormente sobre a ciência. Então, ele diz que a ciência não é uma mera prolongação, nem um simples refinamento do conhecimento ordinário. A ciência é um conhecimento de natureza especial. A ciência elabora seus próprios métodos de validação e, em muitos casos, ela se encontra muito distante do conhecimento comum. Ainda ele fala, não tentem reduzir a ciência a um conhecimento comum, mas que aprendamos um pouco dela antes de filosofar sobre ciência. Agora a Thaís vai falar um pouquinho mais sobre como se divide essa ciência perante as suas características e os objetivos, e os estudos internos e externos. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, falaremos agora um pouco sobre a classificação que Bung fez da ciência. Então, dependendo dos interesses e dos cientistas, segundo Bung, a ciência pode ser classificada da seguinte forma: em ciência pura ou aplicada e técnica. Na ciência pura, a gente tem como exemplo a física, a química e a biologia. Na aplicada e técnica, temos como exemplo engenharia elétrica, medicina e inteligência artificial. Alguns cientistas e epistemólogos não concordaram com essa divisão que Bung fez, porque eles alegaram que a ciência pura e aplicada elas não divergem de fato. Daí Bung defendeu que os interesses e a forma de pensar dos cientistas é diferente, então precisava fazer essa divisão. Se a gente pensar assim, quais são os fins almejados pela ciência, segundo Bung, ela pode almejar duas propostas distintas. A primeira, aumentar o nosso conhecimento, e a segunda, aumentar nosso bem-estar e nosso poder. Quando seguimos no objetivo da primeira, que é aumentar o nosso conhecimento, esse fim ele é puramente cognitivo. Os cientistas se dedicam à ciência pura, porque eles buscam compreender como e por que a natureza se comporta dessa forma e não de outro modo. Então, quando os cientistas utilizam o método geral da ciência pura e várias das suas técnicas especiais, tendo em vista certos fins utilitários, os meus se dedicam à ciência aplicada. Por exemplo, aquele que faz ciência pura busca encontrar uma nova lei natural, procurando compreendê-la de forma mais eficaz, enquanto que o cientista aplicado concentra seus esforços na criação de um novo objeto. Tá? E, além dessa classificação, Bung também se preocupou em entender os estudos internos e externos da ciência. Ele defende que o estudo da ciência ocorra a partir de sua estrutura interna, tá? Através de uma análise epistemológica, deixando de lado abordagens sobre a ciência que partem do exterior. Então, ele afirma que estudar a estrutura da ciência contribui enormemente para a autocrítica do conhecimento. E essa estrutura ela é baseada nesse esquema chamado ciência da ciência. Então, ciência da ciência ela envolve os estudos externos, e esses estudos dividem-se em psicologia da ciência, sociologia da ciência, história da ciência. Também a ciência da ciência envolve estudos internos, metaciência,
que se divide em lógica da ciência, metodologia da ciência, filosofia da ciência e é a parte epistemológica da ciência. Em todas as suas obras, Bung enfatiza a importância de se entender o estudo interno e externo da ciência. Tá? Como a gente já viu, Bung preocupa-se em distinguir o que de fato é ciência. Para tanto, ele considera a possibilidade da ciência classificada em duas vertentes: ciência formal e ciência fática. As ciências formais, elas podem ser ideais e as fáticas, materiais. Tá? Essa divisão, ela leva em conta o objeto de pesquisa de cada uma, a diferença de espécie de enunciados e o método pelo qual os enunciados são testados. As ciências fáticas precisam mais do que lógica formal para confirmar suas conjecturas, necessitam da observação e do experimento. Então, as ciências fatuais, elas lidam com enunciados verificáveis, e a comprovação dessas teorias não se dá apenas através de um modelo lógico. É necessário recorrer à experiência e à observação, e necessita de uma relação com o mundo exterior. Tá? As ciências fáticas. Elas podem ser cultural ou natural, enquanto a ciência formal ela pode ser lógica ou matemática. No caso da lógica, eles buscam demonstrar seus teoremas. A justificação das ciências formais é garantida pela própria estrutura interna fornecida pela disciplina. É a própria lógica, com suas regras, que demarca e justifica as suas teorias. Tá? Há uma diferença de enunciados entre essas ciências, as ciências fatuais e as ciências formais. As ciências formais demonstram ou provam, e as ciências fatuais, elas verificam. Então, elas confirmam ou desconfirmam hipóteses. Tá? Aqui tem um esqueminha para deixar melhor a compreensão sobre essas ciências. Então, as ciências ela pode ser fatual e formal. A fatual divide-se em cultural e natural. Na cultural, pode ser sociologia, psicologia social, história das ideias, economia e história material e ciência política. A natural pode ser psicologia individual, biologia, física e química. Já a formal, ela pode ser lógica ou matemática. Então, pessoal, falando agora sobre as características dessas ciências que o Bung considera, né? Então, a primeira característica, a gente vai falar da ciência formal ou ideal. A lógica e a matemática são racionais, sistemáticas e verificáveis, porém não são objetivas, não nos dão informações sobre a realidade, simplesmente não se ocupam dos fatos. Então, quando se demonstra um teorema lógico ou matemático, por exemplo, não se recorre à experiência. O conjunto de postulados, definições, regras de formação e regras de inferência é necessária e suficiente para esse propósito. Então, a lógica e a matemática tratam de entes ideais, são abstratos, só existem na mente humana, tá? Os lógicos e os matemáticos constroem seus próprios objetos de estudo. A matéria-prima dos lógicos e dos matemáticos não é fática, mas ideal. Então, enquanto a ciência formal necessita de uma lógica e possui uma demonstração completa, já a fática, que a gente vai ver daqui a pouco, ela apenas verifica hipóteses, tá? E agora, as principais características da ciência fática, ou material. Bung, ao analisar as principais características dessa ciência, enfatiza que em todos os campos a ciência começa estabelecendo os fatos, ou seja, ela demarca previamente quais serão seus objetos de estudo,
A partir dessa demarcação, são selecionadas as técnicas específicas que prometem oferecer os melhores resultados, tá? Então, o conhecimento científico é fático. Parte dos fatos, os respeita até certo ponto e sempre volta a eles. Exemplo, o físico atômico perturba o átomo que ele quer espionar. O biólogo modifica e pode até matar o ser vivo que analisa. O antropólogo, envolvido no estudo de campo de uma comunidade, causa certas mudanças nela. Então, todas as experiências têm, digamos assim, todas as práticas que envolvem experiência têm mudança no seu meio, a partir do pesquisador, né? Envolvimento do pesquisador. O conhecimento científico transcende os fatos, descarta os fatos, produz novos fatos e o explica. O cientista ele experimenta a realidade com o objetivo de ir além das aparências. Ele seleciona, controla, reproduz fatos, produz novos objetivos, conjectura o que há por trás dos fatos, inventa conceitos, átomos, campo, massa, que muitas vezes carecem de correlatos empíricos. Também esse conhecimento ele é claro e preciso. Seus problemas são distintos e seus resultados são claros. Então, como a gente falou anteriormente, a ciência fática ela dá mais por hipótese. Então, todas essas hipóteses são problemas distintos, mas os resultados desses problemas são claros, dependendo de qual for. O conhecimento científico é verificável. Deve comprovar os testes das experiências. O cientista inventa conjecturas fundadas de alguma forma no conhecimento adquirido. É uma questão fundamental para Bunge. Essas características que a gente trouxe aqui para vocês são apenas algumas que estão presentes nas obras de Bunge, tá? Na fática ainda, a investigação científica ela é metódica, ela não é errática, mas planejada. Os pesquisadores não trabalham na escuridão, sabem o que buscam e como encontrá-lo. Esse conhecimento também é preditivo, ou seja, transcende aos dados coletados nas experiências, imaginando como as coisas eram no passado e como serão no futuro. Então, pessoal, as ciências fatuais, as fáticas, concentram seus esforços na tentativa de compreender e explicar os fenômenos naturais. Assim, a física, a química e a biologia congregam seus esforços na tentativa de fornecer uma descrição rigorosa da realidade. Ainda, falando um pouco sobre as duas ciências, nas ciências formais, os números e as operações lógicas e matemáticas não são fatos que existem no mundo. Então, elas existem apenas na mente dos investigadores. Ao estabelecer a distinção entre os objetos de estudo das ciências formais e das ciências fatuais, Bunge observa que ambas utilizam procedimentos e técnicas específicas de investigação. E é isso que ele tenta trazer em suas obras. Agora a gente falando um pouquinho sobre o método científico, então o que é método científico para Mário Bunge. Então, o que caracteriza o conhecimento científico é a verificabilidade. Mas o que é verificabilidade? Então, Mário Bunge, ele fala que a verificabilidade tem a ver com o modo, o meio ou o método através do qual se apresentam problemas científicos e se colocam à prova as soluções propostas. O método científico, então, é uma marca característica da ciência, tanto da ciência pura como da aplicada, que ele fala ainda que onde não há um método científico não existe uma ciência. Então, o método científico depende da ciência e a ciência depende do método científico. Então, o método científico é a estratégia de investigação científica, afeta o ciclo completo da investigação e é independente do tema do estudo. Então, ele pode ser usado para qualquer tema. Mas, por outro lado,
A execução concreta de cada uma dessas operações estratégicas dependerá do tema em estudo e do estado de nosso conhecimento a respeito do dito tema. Então, o método científico pode ser compreendido como a atitude compartilhada ou como uma estratégia geral que os cientistas das diferentes áreas têm em relação aos problemas investigados. Então, são vários cientistas em várias áreas que utilizam o método científico. Então, além disso, o método científico é como se fosse uma lista de receita para se chegar a novas hipóteses explicativas que ainda não existem. Bung apresenta 5 regras que fazem parte desse método geral, ou seja, do método científico. Então, ele se utiliza de 5 regras. Então, a primeira regra é formular o problema com precisão e, a princípio, de modo específico. Segunda regra é propor conjecturas bem definidas e fundamentadas de algum modo, e não suposições que não comprometam o concreto, nem tampouco ocorrendo sem fundamento visível. Terceira regra é submeter a hipóteses a testes mais rígidos, não frouxos. A quarta regra é não declarar verdadeira uma hipótese satisfatoriamente confirmada, considerá-la, ao menor dos casos, como parcialmente verdadeira. E a quinta regra é perguntar-se por que a resposta é como é e não é de outra maneira. Então, para isso, no método científico, a gente utiliza essas 5 regras, ou seja, é um ciclo de investigação. Nesse ciclo de investigação que os cientistas percorrem, então, a gente tem primeiro um corpo de conhecimento que é disponível, apresentada como um problema ou como uma hipótese, mas desses problemas e dessas hipóteses exige muitas técnicas de refutação, mostrando evidências e levando a resultados refutáveis. Diante disso, a gente tem uma estimação de hipóteses, gerando um novo conhecimento, que é um novo problema. Bung admite que nem todas as atividades científicas são orientadas por essas regras apresentadas. Então, muitos cientistas eles não utilizam essas regras. Eles conhecem, mas não utilizam. Bung afirma em 1989 que as regras do método não podem substituir a inteligência e a criatividade dos cientistas, porque a capacidade de formular perguntas sutis e fecundas, de construir teorias fortes e profundas e de realizar testes empíricos finos e originais não são atividades orientadas por regras. A metodologia científica, então, ela é capaz de dar indicações e fornecer meios para evitar erros, mas não pode suplantar a criação original, nem sequer nos poupar de todos os erros. Então, é importante utilizar as regras, mas nem utilizando todas essas regras os cientistas vão conseguir evitar os erros. Os métodos são meios arbitrários para alcançar certos fins, e um dos objetivos desses métodos almejado pelo método científico consiste precisamente na busca, na explicação e na aplicação das leis científicas. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, eu e a Érica achamos importante trazer para vocês um pouco sobre a pseudociência. Em todos os trabalhos e leituras que a gente faz a respeito do Mário Bung, está presente a postura dele em relação a esse assunto, tá? Então, em uma de suas obras, Bung afirma que uma boa filosofia é aquela que propicia algum avanço e inspira novos problemas,
que podem ser encontrados a partir da absorção dos resultados da investigação científica e tecnológica. Em contrapartida, uma filosofia ruim ou pseudofilosofia é aquela que permanece estagnada, parada no tempo, e que desconsidera novos problemas e soluções provindas da investigação científica. Então, para ele, a pseudofilosofia pode gerar a pseudociência. Então, em toda essa carreira, uma de suas constantes batalhas pelas quais ele continuou escrevendo livros e dando entrevistas foi a luta contra a pseudociência. O aspecto universal do método científico exerce uma importância fundamental para Bung, pois algumas áreas são consideradas por ele como pseudociências. Por quê? Porque elas não adotam uma postura metodológica compartilhada com as demais áreas científicas. E ele alerta que em alguns estudos consiste em apresentar as pseudociências como se fossem ciências autênticas, porque partilham de alguns atributos da ciência. E para Bung, a pseudociência ela é problemática, pois elas negam a justificação de suas teorias, elas negam a submissão de experiências e carecem de um mecanismo autocorretor. E em das suas obras, o Bung ele diz que o pseudocientista é igual ao pescador, exagera em suas conquistas e oculta os seus fracassos. Tá? Então, para ele, podemos reconhecer uma pseudociência se ela possui ao menos duas das três características seguintes. A primeira, invoca entes imateriais ou sobrenaturais inacessíveis ao exame empírico, tais como força vital, alma imaterial, criação divina, memória coletiva e necessidade histórica. Segunda, é crédula, não submete suas especulações a prova alguma. Por exemplo, não existem laboratórios homeopáticos nem psicanalíticos. Terceiro, é dogmática, não muda seus princípios quando falham nem como resultado de novos achados, não busca novidades. Pelo contrário, mantém-se atada a um corpo de crenças. Quando muda, só o faz em pequenos detalhes e como resultado de brigas entre os crentes. Enquanto a ciência, pessoal, admite que seu campo de investigação encontra-se cheio de lacunas, precisando retomar e revisar seus fundamentos, a pseudociência ela apresenta como um campo harmônico, descartando todo tipo de exceção que possa contrariar a tese principal. Então, a gente pode dizer que a principal diferença entre elas é que a ciência e a pseudociência residem no modelo e na postura metodológica adotada por cada uma delas. A pseudociência ela não tem caráter científico. É aí que vem todas as críticas de Bung perante esse assunto daí. Tá? Terminando o nosso trabalho, a gente trouxe algumas considerações finais. Todos os cientistas compartilham uma estratégia geral quando são levados a solucionar problemas científicos, mas, devido à variedade de áreas científicas, faz-se necessário adotar em cada uma delas alguns procedimentos específicos e que são válidos apenas em determinado contexto. Então, a epistemologia de Bung ela é possivelmente uma das mais completas. Ele diz que na ciência não há avenidas ou caminhos previamente estabelecidos a serem trilhados, mas há uma bússola, mediante a qual é frequentemente possível obter um caminho promissor. A bússola representa o método científico, sendo que não produz automaticamente o saber, mas evita que nos percamos entre os dados e os fenômenos. Essa analogia que ele traz do método científico com a bússola é bastante interessante. Pois bem, uma bússola ela pode indicar o caminho ao navegante, mas ela não pode mostrar para esse navegante, ele não é capaz de prever tempestades e calmarias. Assim é o método científico, ele não é capaz de identificar todas as anomalias e crises de uma pesquisa, mas é essencial para fazê-lo. Tá bom, pessoal? Ele é um defensor ardoroso do método científico, não o faz baseado em filosofias ultrapassadas e ele procura inserir todos os avanços das últimas décadas. Ele é reconhecido por expressar publicamente a sua postura contrária às pseudociências, entre as quais inclui a psicanálise e a homeopatia, e as certas correntes filosóficas. Então, nas nossas referências, a gente usou 2 artigos e 2 sites onde tinha
entrevistas e uma reportagem sobre Mário Bung. O primeiro artigo é do Gilmar, a concepção de método científico para Mário Bung, que ela foi postada na revista Guaracá em 2011. O site, um deles é o InfoEscola. O outro artigo é do Praz, Epistemologias do século XX, que é o do curso de mestrado acadêmico em ensino de física em 2008, e Universo Racionalista. Trouxemos também as nossas questões. Então, na primeira é para marcar as alternativas corretas sobre Mário Bung, e a ciência pode ser expressada como, tá? Pode ter uma ou mais questões corretas. Na questão 2 é para a gente ver qual ciência está relacionada com a característica ali em cima, descrita. A 3 é um completo, que também tem a ver com aquelas características. A 4 é para assinalar com verdadeiro ou falso sobre as regras que fazem parte do método geral para Bung. E a 5 é de ler com atenção as seguintes sentenças, né? E com base nisso, a gente pode afirmar que quais sentenças estão corretas. Agradeço a atenção de todos e um bom trabalho.